Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais uma live, a 10ª live desse encontro mensal, conectadas com Dulce. Essa live acontece mensalmente, é conduzida por mim, Patrícia Mello, que sou jornalista, voluntária da rede Amigas de Dulce. Você que chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda, paz e bem, como dizia nossa Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Mais um episódio, hoje, 10º episódio. Chegamos 10 meses já desse projeto Conectadas com Dulce, que é uma iniciativa da rede Amigas de Dulce. É um projeto que tem também a minha assinatura e a assinatura de Santa Dulce, claro, né, gente? Que tudo acontece com a permissão de Deus e de Nossa Santa. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Vamos falar um pouco da história, da biografia do professor, doutor Almério Machado e do livro O Médico e a Santa. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro aqui no Instagram das Amigas de Dulce. Eu vou aguardar um pouquinho a audiência, cumprimentar as pessoas que aqui estão chegando, colocar o óculos, né? Cláudia, Ângela, seja bem-vinda, Ângela. Muito obrigada pela participação. Vocês estão me ouvindo bem? Poderiam colocar um like aí, se o som tá legal, ou se eu devo colocar o fone. Tá tudo ok para vocês? Paz e bem, Cláudia. Seja bem-vinda. Mais uma live do Conectadas com Dulce. Estamos iniciando mais esse encontro virtual aqui no Amigas de Dulce. Para você que está chegando agora, meu nome é Patrícia Mello. Eu sou jornalista e participo como voluntária da rede Amigas de Dulce. Essa ação também é um trabalho de voluntariado para fortalecer o legado do amar e servir de nossa santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Amanhã, dia 1º, começamos o trezenário, 13 dias de festa de nossa Santa Dulce dos Pobres. 5 anos da canonização. Todos estão convidados, mas eu vou falar detalhes no final desse encontro. Sejam todos bem-vindos. Vou dar mais um minutinho para chegar mais pessoas aqui. A gente está cumprimentando. Hoje uma live especial em memória do doutor, professor Almério Machado. Temos a participação da filha, que é uma pessoa também muito ilustre, muito querida, e que já é amiga de Dulce. Tá? Estão perguntando aqui como faz para participar. Terminando a live, vocês podem se conectar comigo aqui no direct, que eu passo as instruções, tá? Obrigada, Ângela. Ângela está dizendo que é sócia protetora e é da Pastoral da Saúde. Que maravilha. Adriana Barata, seja bem-vinda, amiga. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Então, meus queridos e queridas, amados e amadas de Deus, vamos começar apresentando a nossa convidada, tá? Então, nessa live de hoje, que é o 10º episódio do Conectadas com Dulce, tá? É uma live mensal, onde eu estou sempre conversando, compartilhando com pessoas que têm conexão com Santa Dulce dos Pobres. Tiveram, mantêm, né? Tem histórias, então por isso o nome Conectadas com Dulce. E hoje a nossa convidada é Jaqueline Moreno,
Ela é mãe de Marcela, ela também é jornalista, é escritora, é educadora, tradutora, intérprete simultânea, empreendedora, tá? É voluntária ativista na área socioambiental e de direitos humanos. E é filha do professor, do escritor também, né? O médico de Santa Dulce, em memória. No dia 17 de julho, completamos 2 anos da Páscoa do doutor Almério Machado. E hoje eu vou convidar a Jaqueline para compartilhar um pouco da história do doutor Almério e falarmos também dessa obra que é o livro O Médico e a Santa. Ela já está aqui online. Eu vou chamar a Jaqueline para participar conosco desse momento. Mas está dando tudo certo. Santa Dulce sempre conduzindo. Olá, Patrícia! Boa noite! Seja bem-vinda, Jaqueline. Que alegria! Eu também estou bem feliz em estar aqui com você. Está me ouvindo bem? Estou achando um pouquinho baixo. Se você puder aumentar um pouquinho, não sei a nossa audiência, mas está dando para te ouvir sim. Eu também senti que baixou um pouquinho antes de eu entrar. Está melhor agora? Eu estou com... Será que eu tiro? Está ouvindo melhor? Melhorou. Ótimo. Sim. Seja bem-vinda, Jaqueline. Que alegria. Obrigada pelo seu sim. Eu também agradeço. Pode esse tempo. A nossa audiência aí. Eu acredito que tem clientes, amigos, familiares, seus fiéis seguidores aqui também. Fique à vontade. Eu já estou à vontade. Fico um pouquinho tensa para saber se está tudo funcionando bem. A gente fica, quem está lado a lado, né? Estamos conectados. Vai dar certo. Está dando certo. Chegou aqui agora Tati, várias pessoas cumprimentando a gente, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pela participação de vocês. E mais esse encontro é o 10º episódio do Conectadas com Luz. Então, Jaqueline, vamos começar com a linha do tempo, né? Uhum. Quando nós conversamos um pouco, você me falou da provocação do professor Almério e que fez com que você se tornasse essa grande jornalista, né, escritora. Eu não vou antecipar a história, eu gostaria que você contasse para a gente, compartilhasse o que aconteceu quando você completou 15 anos, até chegar no momento, né, que vocês decidiram escrever juntos, inclusive com a participação da sua amada mãe, senhora Marlise, O Médico e a Santa. Vamos lá. Eu sou de uma família de médicos, meu avô, dos 2 lados, médicos, meus irmãos se tornaram médicos, meus sobrinhos. Olha, é uma história de medicina na família. Mas eu fui criada por também, além da minha mãe querida, que está aqui comigo, dia e dia, assim, a gente é muito conectada. Depois que meu pai foi, a gente ainda ficou mais junta. Nós juntamos mais nas nossas águas, como eu costumo dizer. Eu fui criada por 2 mulheres incríveis, na verdade 3 mulheres, 2 avós e uma bisavó. E elas me ensinaram muito a ouvir histórias. Eu sou uma contadora de histórias porque eu sou um ouvinte de histórias. E eu sempre gostei de ler, de escrever. Fui alfabetizada com minha avó, fazendo, sabe aqueles sequilhos de A a Z? Ela me ensinou muito a aprender a ler assim e também vendo notícias de jornal, que ela adorava. E meu pai ficou muito atento a esse meu movimento e quando eu fiz 15 anos, ele me deu um birô que me acompanha a todas as mudanças. Não importa para onde eu vá, eu levo esse birô comigo. Uma escrivaniazinha. E ele disse, aqui é para você contar suas histórias. E depois ele me deu uma máquina daquela de datilografar, bem difícil. Depois me deu uma que era menos difícil, da Olivetti. E assim eu fui me apaixonando muito pelas letras, pelas palavras. E fiz biologia e fiz comunicação, mas meu pai me falou assim, ó, você só vai sair do país, porque eu queria ir embora cedo, queria fazer biologia marinha no sul do país. E ele falou, não, você não vai, você só tem 17 anos,
você vai ter que aguardar para sair depois da faculdade. Aí eu, fazendo 2 faculdades, eu falei, eu vou adiantar uma. Aí adiantei comunicação. E daí eu ganhei o mundo. E essa escrivania foi o ponto de partida para eu me tornar uma pessoa de comunicação internacional mesmo, que é até o nome da minha empresa, Vega Comunicação Internacional. Vega em homenagem a Marcela, que tem esse nome VH, que é um nome de proteção dela. E eu me sinto assim, muito honrada de estar lado a lado com meu pai como contadora de história, porque ele também é um grande contador de história. Eu digo ele é no presente porque a memória não tem limite de tempo. E eu lembro de meu pai todos os dias da minha vida. Então, eu não posso falar, quando eu falo do meu pai, eu não posso falar do passado, eu tenho que falar do presente, porque ele amava a vida, e vida é aqui agora. Né? Então, tudo começou por conta das palavras. Que lindo! É uma história inspiradora, né? É uma linda história. Desde que você comentou comigo, eu também fiquei super encantada. E aí a gente tem uma... Eu queria que eu conversasse um pouco do legado, né, de doutor e professor Almério. Ele foi professor na Universidade Federal da Bahia. E como ele se tornou voluntário das obras sociais e um médico, né, que cuidou de Santa Lúcia até os seus últimos dias. Meu pai também é um homem que cedo decidiu o traçado dele. Ele perdeu o pai aos 12 anos, praticamente nos braços dele, que ele tentou achar ajuda e não chegou a tempo. Foi um ataque fulminante do coração. Isso norteou meu pai a salvar vidas. Ele não conseguiu salvar a vida do pai. Ele falou, vamos estudar para poder proteger mais vidas. Meu pai era um homem apaixonado pela vida nesse nível de vínculo. E ele muito cedo começou a estudar, conseguiu passar na federal, sempre escola pública, que era a melhor escola, era a escola pública na época. Né? Devemos voltar para esse estado de ser a melhor escola. E aí ele conseguiu passar na faculdade com mérito, com muita dedicação. Professores foram praticamente os mestres dele, né? César de Araújo, Roberto Santos. E sempre encaminhou meu pai para um mundo também de possibilidades de atravessar o oceano. Meu pai atravessou o oceano, casou com minha mãe, embora, e foi fazer a especialização em pneumologia. Não existia essa especialização na época, tinha fisiologia. Ele foi um dos grandes pioneiros dessa área de pneumologia aqui no Brasil. E ele foi porque ele conseguiu uma bolsa de estudos e lá em Pittsburgh ele fez a especialização, voltou com um compromisso de devolver ao país o que ele tinha conseguido por mérito, né, por dedicação, de fazer com que a medicina brasileira, em Salvador, no caso na Bahia, se tornasse referência no que ele aprendeu lá fora. Então, a pneumologia é um legado que meu pai deixou por responsabilidade social diante da sorte que ele teve de ser encaminhado por grandes mestres. Ele sempre honrou os mestres. Eu até me emociono, porque quando eu vou velejar, mergulhar, sempre aparece o mestre dos mares. Parece assim que ele se faz presente em tudo, né? E ele me falou agora, eu não sou espírita, eu não sou nada, eu sou da natureza, da vida. A palavra mestre sempre acompanhou meu pai. E assim, com essa maestria, ele começou a trabalhar muito, né? Nós somos 3, 4, com meu irmão mais velho, Paulinho, e com muita luta foi criando aquela prole toda, como ele chamava. E aí, quem apareceu no escritório dele nessa caminhada, né? Depois que ele também se desenvolveu, conseguiu ter o próprio consultório, era professor e também professor da Universidade Federal da Bahia, por isso ele adora esse título, porque ele é professor emérito de uma faculdade, de uma universidade que a gente tem que honrar muito. Né? Quantos não passam e deixam legado graças ao ensino público de qualidade, que tem que ser mais ainda. Mas voltando, Irmã Dulce aparece no consultório do meu pai com um problema sério e ele foi identificar e disse, olha, precisamos investigar mais, parece que em algum momento dessa sua trajetória de vida você pode ter tido uma tuberculose, vamos investigar uma cicatriz importante. Eu não sou médico, então não vou entrar nessa seara. Se meu irmão estivesse aqui, um dos dois, eles iriam explicar melhor esse diagnóstico. Eu só sei que nesse caminho ele se cruzou com a Irmã Dulce. E aí um amigo dele levou ele ao hospital.
que é o doutor, me lembra o nome dele, que é muito importante para a obra? Está no livro. Ele está no livro. E aí eu vou me lembrar, ele foi diretor durante muito tempo. E aí ele chegou, levou meu pai para lá, e meu pai resolveu, então, além das obrigações dele de professor, da faculdade, médico, de consultório, dar um tempo da vida dele para o Hospital Santo Antônio. E cuidando de Irmã Dulce. Médico voluntário. Médico voluntário. E como médico voluntário. E daí ele, Tarcísio é o nome do médico que chamou meu pai. E aí ele chegou e lá ele também começou a levar os estudantes para conhecer o hospital e ter aula ambulatorial lá. Então ele fazia toda uma ajuda também de levar o ensino, a educação médica para um lugar humanitário. Aula viva. Aula viva. E aula em prol de um público necessitado, um público que realmente precisa de muitos cuidados. Então, começou a ter uma medicina continuada, uma educação continuada. Meus irmãos médicos foram alunos dele. Eles lembram perfeitamente como era a trajetória de meu pai. Cedo, ia para lá, tinha aula, depois que tinha aula no ambulatório, fazia todo o trabalho de verificar os pacientes, ia tomar café com a irmã Dulce, que tinha um papagaio da irmã, tinha todo um ritual, está tudo no livro. E lá ela conversava com aquela vozinha dela mansa e fazia a felicidade acontecer, porque era incrível ouvir ela falar do que ela queria fazer na vida. E meu pai, irmã Dulce, cuidado, não pode exagerar, a senhora precisa descansar. Ela, pelos corredores, meio que se escondia entre um e outro, e ia fazendo as coisas acontecerem. Meu pai ficava muito impressionado como ela conseguia, entre aspas, transgredir em nome da vontade. E dá conta, né, de tantas coisas. Dá conta de tantas coisas. Ela dizia, mas Simões Filho, irmã Dulce, por favor, fique em Salvador. Simões Filho vai ligar. Mas eu tenho que ver meus meninos, doutor. Ela dizia. E ela dava um jeito, estava lá em Simões Filhos para criar a escola, que até hoje existe. Ela era, como meu pai dizia, uma gestora. Ela era uma educadora, uma gestora. Não era só uma mulher da fé religiosa. Ela era uma mulher da ação, da motivação. E motivava todo mundo. Exigente. E até conta isso. Faz presente, né, Jaqueline? Presente o tempo inteiro, é uma constância, né? Não está fisicamente entre nós, mas a gente sente a presença, nos motiva, nos incentiva o tempo inteiro. E meu pai é um homem da ciência, ele costumava dizer. A religião não era onde ele se apegava à vida, no sentido de ser fervoroso, ele tinha fé na vida. Mas com a irmã Dulce, ele achava, eu vou usar o termo que ele diz, fora do comum. Era uma pessoa extraordinária, fora do comum. Então, era como ele conseguia definir um ser que saía da curva das possibilidades, né? Do que nós conseguimos entregar. Nós ainda não somos tão capazes de entrega como a irmã Dulce, humildemente falando. Ela é fora do comum. Eu digo ela é porque ela também é memória, ainda mais para quem acredita em santo, em religião nesse nível de vida. Ela é uma mulher extraordinária, é uma santa mulher. E meu pai dizia isso. E no livro ele também fala... No momento que ele começou a cuidar o tempo inteiro, acompanhar, monitorar Santa Dulce. Exato. Esse processo no livro, da saúde, da pneumologia. Ele conviveu com a irmã Dulce já numa fase mais frágil da vida dela. Sim. Aquela parte anterior, que até o filme mostra, que você até colocou, eu também ecoei, um filme muito bonito, os outros livros históricos. Meu pai fez uma pincelada histórica, porque já foi bastante contado, mas o que é inédito no filme, no livro, é que parece um filme, viu? Quando vocês forem ler, vocês vão usar muita imaginação. É que ele conviveu com a fragilidade de irmã Dulce. Ele
conviveu com ela tentando dia a dia superar suas próprias vicissitudes. Ele, como médico, foi testemunho ocular disso. Então, para ele, tudo que ela fazia era extraordinário diante da dificuldade que qualquer outra pessoa teria se estivesse no lugar dela. E ele foi a fundo nessa questão. Por que seres como Irmã Dulce, seres santos? Ele começou a ver que existe um tipo de... não sei se é uma célula santificada que existe no corpo dessas criaturas que sofrem uma dor corporal, que o corpo sofre na existência, mas não é obstáculo para a realização. Então, meu pai está no livro isso, que há esse estudo, que há essa comparação de pessoas que fazem muito com um corpo muito vulnerável. Então, imagina essas pessoas das Olimpíadas, se pudessem usar o corpo para fazer o que o Van Dulce faz. Eles fazem isso em benefício do próprio corpo para a superação. Ela não precisava desse nível de alta performance corporal. Ela tinha uma alma de alta performance. Isso que meu pai ficava intrigado, sabe? Se existe uma forma de definir um santo, é alma de alto desempenho mesmo, sabe? Ganha todas as Olimpíadas. Todas. Ela é a força divina, a força divina. Exato. A força divina, o tempo inteiro com Santa Dulce. Exatamente. E não é à toa que ela deixou esse legado que cada vez cresce mais, né? A Cidade Baixa hoje já tem um traçado voltado para a fé. E tudo por causa de Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, né? Que está fazendo todo esse milagre acontecer. E vai acontecer ainda mais. O meu pai tem escrito esse livro num momento de desespero, porque o que é que aconteceu? Meu pai morreu quase várias vezes. Eu sou uma pessoa que acompanhava a respiração do meu pai desde pequenininho. Eu tinha medo dele morrer. Ele sempre tinha, 33 anos, teve quase um infarto. Com 40 anos, teve mais outro. O pai morreu disso. Então, eu vivia particularmente com o imaginário que meu pai era muito fácil de morrer. Então, eu vivia cuidando dele. E eu era muito peralta. Eu era muito danada. E ele dizia, Marise, o nome da minha mãe. Essa menina vai me matar do coração. Aí eu morria de medo de que ele morresse por causa da minha peraltice. Eu vivia um dilema, né? Eu era peralta, e ao mesmo tempo eu era muito próxima dele. Cuidadora, protetora. E eu sempre estava do lado dele, assim, nos momentos de dificuldade, de vida ou morte. E teve uma vez que ele quase morre mesmo. Foi parar na UTI, teve uma infecção generalizada, mas ele se manteve semiconsciente e ele pediu para morrer. Ele falou, eu não aguento mais. Aí eu sussurrei no vídeo dele, ele estava ficando aberto, fechado, né? Eu falei, pai, por favor, viva, escolha a vida. E você vai ficar vivo para contar a história de Irmã Dulce. Isso foi lá no hospital da cardiopulmonar, muito grave, gravíssimo. Essa história está no livro, mas eu vou ter que contar, eu vou dar esse spoiler. Porque vale a pena vocês visitarem essa história no capítulo, que eu não lembro qual. Eu não leio muito esse livro, não, porque eu choro muito. E haja bem te vi para aparecer com o meu choro, quando eu choro de saudade. Então, esse momento foi muito emblemático, porque ele teve muita febre. Ele conseguiu sair da UTI, mas não saía do hospital. Aí a gente ligou, eu liguei para Maria Rita, falei, Maria Rita, meu pai está no hospital, se você puder visitar. Ela como pessoa, né? Porque tinha vínculo. Não é que Maria Rita aparece com o relicário de Irmã Dulce, que ainda não tinha ido para o Vaticano, hoje já está no Vaticano, com o resto das vestes dela, e com um monte de santinhos, sabe aqueles santinhos que são muito abençoados? E ficou lá, doutor Mário, eu vim trazer isso aqui, a senhora me entrega só quando o senhor ficar bom. Não tenha pressa. Olha, vou te contar. Meu pai melhorou. Meu pai, de sexto. Eu chego a me arrepiar com isso. Meu pai distribuiu o santinho para o hospital inteiro. O hospital ficou em festa com a chegada desse santinho. Daquelas moedinhas, daquelas medalhinhas, sabe? Medalhinhas. E aí foi uma felicidade. Meu pai voltou para casa, claro que já está no Vaticano, mas assim, só para você ver o nível de confiança que meu pai também, de vínculo, né, com a história dela. E isso está no livro,
E essas medalhinhas são tão milagrosas. Isso é um mistério. Meu pai chama isso de mistério e eu acompanho o mistério. Você deve ter suas histórias de milagre. Eu tenho uma história de milagre, mas não está nos livros dos autos do Vaticano. São histórias do dia a dia. Meu pai me deu essa medalhinha como ele dava para as pessoas. Meu pai era o maior distribuidor de medalhinhas de Manduce da história. Com o que ele tinha, ele distribuía. Ele compartilhava mesmo. E as pessoas, isso trazia muita felicidade para as pessoas. Como Irmanduce exala luz e felicidade e alegria e bem, né? Resultado, Patrícia, eu estava dirigindo e eu sempre coloco minha bolsa, porque eu não tenho mais carro, mas quando eu tinha, eu coloco atrás, porque justamente para não chamar atenção. Só que veio um ladrão com uma arma, mas a arma era um vidro afiado, e botou no meu pescoço e falou, passa a bolsa. E como é que eu passo a bolsa com a bolsa atrás? E se ele achava que era uma arma que eu ia pegar? E se eu virasse sem querer, ele barrasse aquele vidro afiado aqui na minha jugular? Eu fiquei em pânico, eu fiquei paralisada. Eu olhei no console, tinha a moedinha, a medalhinha de Irmanduce. Eu peguei e disse assim, moço, abra sua mão, que eu vou te dar o que eu tenho de mais valioso, mais sagrado. Aí dei para ele. Ele abriu a mão. No que ele viu a medalha de Irmanduce, ele largou o vidro e me abençoou e disse, vá com Deus. Acredito no negócio desse. Eu me arrepio todo. E comecei a chorar, que eu falei, meu Deus, eu fui salva por Irmanduce aqui agora. Eu contei para meu pai, ele falou, é mistério, minha filha. Mas assim, eu transformei uma vida. Tomara que ele tenha deixado de ser aquela pessoa ruim, desesperada, seja lá o que for. Mas assim, muito lindo, a bondade que fala. Aí meu pai, vamos botar isso no livro? Eu falei, vamos botar isso no livro. E a gente dialogava muito. E minha mãe tem uma participação boa nesse livro, Tati, porque minha mãe era a maior catalogadora de histórias. Tudo que saía na mídia, tudo que saía, ela ficava, Kelmédia, isso aqui é importante. E aí a pandemia chegou, meu pai teve Covid. Construindo todo esse processo aí, até acontecer o livro. E aí o demorou. Que você deu a seu pai, em pleno confinamento, né? Que aí foi um momento culminante, né, da história da construção desse livro, onde teve a sua participação singular, né? Porque você colocou mão na massa, mas seu pai aí, em pleno confinamento, você deu um intimato para ele, e aí o livro aconteceu também com a participação de Dona Marlise. Compartilhe com a gente esse momento aí. E o livro está aí, você está mostrando o livro para a gente aí, né? Aqui o livro. Esse aqui está até fechadinho, porque eu quero dar de presente para uma pessoa que vai ficar muito feliz, eu não quis abrir. Mas esse livro, depois você diz onde está sendo vendido, na lojinha virtual. E todo esse livro, gente, é vendido para as obras, 100%. A renda revertida para as obras sociais, perfeito. 100%. Toda a edição do livro que a gente conseguiu vai para as obras. Mas como foi que a gente chegou nesse estado de arte, que é esse livro? Meu pai chegou à pandemia e ele mesmo disse, isso vai ser muito difícil. Quando ele viu que a China estava infestada de uma epidemia, ele falou, isso vai virar pandemia. Isso em dezembro. A pandemia foi legitimada como esse nome em 15 de março. Mas meu pai ele tinha uma capacidade de enxergar o futuro absurda. Meu pai era um visionário mesmo. Assim. E aí, quando ele viu, ele atendeu uma paciente. Ainda não tinha aqueles cuidados de luva, de máscara, bem no início. A paciente estava com Covid. Essa paciente passou Covid para meu pai. Essa paciente veio a óbito e meu pai não. Meu pai estava se tratando com imunoterapia, porque ele tinha um câncer importante, um melanoma, mas ele conseguiu sobreviver por conta de ser eleito num protocolo internacional, com todos os efeitos colaterais, mas ele sobreviveu. E aí ele disse, meu Deus, minha paciente morreu e eu estou viva. Eu estou aqui sem sintoma, ele ainda bem. Ele ficou desesperado, falou, eu não vou poder mais trabalhar, porque está tão perigoso, eu já peguei isso.
Aí isso é que foi que eu disse, pai, não tem jeito, eu fui lá que nem um astronauta, que naquela... aí daí todo mundo já começou a saber que era perigosíssimo, então usar roupa, a gente usava umas roupas meio astronautas, assim, né, colocava roupa por cima de roupa, máscara, óculos, eu falei, que é isso, que é Mas isso? Eu falei, olha, fica hoje aqui na geladeira que eu vou colocar aqui, o que a gente vai fazer? Vou te dar aqui uma forma de passo a passo para a gente começar a escrever esse livro. Você já tem tudo anotado, ele tinha tudo, ele tinha um livrinho, até hoje tem um caderninho dele. Os rascunhos. Porque meu pai não era bom digitador, não. Por isso que Mara Santana, agradeço minha querida Mara, que é jornalista que trabalhou muito nas obras, foi também enviada por Irmã Dulce, porque uma grande amiga de meu pai, doutora Lúcia, que conhece, que ela é paciente dessa médica, as duas adoram Irmã Dulce, falou assim, poxa, ela vai poder ajudar a digitar esse livro. Ela está com tempo. Eu falei, pronto, vai ser ótimo, porque eu não tinha tempo de digitar, comprei até um tipo de gravador para depois, mas ia demorar o processo. E aí foi bom que... depois, o áudio para o texto. Perfeito. Exatamente. Aí o livro começou a ganhar forma. E aí, mas nunca que acabava. Porque meu pai, peraí, tem que colocar aí isso aqui. Uma indústria era para ter sido uma das ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz, não foi, mas vamos ver quem foi, quem não foi. E ele queria ir a fundo na questão. Tudo ele queria ir no detalhe. Essa história mesmo de saber os santos, como foi que eles foram determinados do ponto de vista corporal e tal. Ele também foi estudar a fundo. Todos os dizeres que, quando Irmã Dulce veio a falecer, e no processo de adoecimento para chegar à morte, houve muita gente julgando, que absurdo a equipe médica, que está usando ela como o Torquemada da época da Inquisição. Meu pai, meu Deus, estou me comparando a equipe médica com uma inquisitora, enquanto que a gente está querendo dar qualidade de vida. Foi se buscar os melhores cuidados médicos, não paliativos, médico mesmo, porque paliativo, assim, talvez a gente use para dar uma qualidade para morrer. Meu pai queria qualidade para viver, porque ela ainda saía, ela estava numa UTI, ela saía e realizava. Meu pai queria isso, junto à equipe. Queria que ela continuasse realizando, que isso que fazia a Irmã Dulce ficar viva, quando ela podia abrir o olho e realizar, sabe? Então, meu pai disse, enquanto eu puder, junto com a equipe, trazer Irmã Dulce de volta à vida, a gente não vai fazer por menos. Então, foi assim. E o livro conta essas histórias, sabe? Das dificuldades, das noites veladas, da família. Só ele pode contar essa história. Os historiadores têm outras histórias para contar, mas essa só o médico e a santa, sabe? Só o médico sabe falar sobre essa história. E quando o Papa chegou também, que ela estava mal mesmo, muito debilitada, estava tomando um medicamento para não sentir dor, mas ficava... Quando meu pai falou no ouvido, essa coisa de sussurrar no ouvido é milagrosa. Falou, Irmã Dulce, o Papa está aqui. Ela abriu o olho e ela sorriu e ela caiu uma lágrima. Sabe, ela era assim, ela era mistério. E o Papa ficou encantado porque ela estava realmente muito fragilizada e ao mesmo tempo trouxe aquela luz. É a alma, né? Divina, como você mesmo disse. É Deus, né? No comando. E aí foi um momento tão, tão lindo que meu pai conta na história, que quando ele foi para o pessoal do Vaticano quis saber se ele tinha uma história de milagre para contar de Irmã Dulce, ele fez, eu não tenho uma, eu tenho várias, porque ela é o milagre. É uma coletânea de história. Por isso, Jaqueline, é importante ressaltarmos aqui para a nossa audiência, para o público que está nos prestigiando, assistindo nossa live, que esse livro, O Médico e a Santa, ele está disponível na loja online das Obras Sociais de Irmã Dulce, como também na loja física que fica lá no Santuário. E toda a venda desse livro, ela é recurso para as obras sociais de Irmã Dulce. Direitos autorais para as obras sociais e os recursos contabilizados vão para a obra. Eu gostaria de também ressaltar que as pessoas que aqui estão nos assistindo nesse momento, nessa live,
que é muito fácil se tornar um sócio protetor das obras sociais de Irmã Dulce. Venha somar conosco, como Santa Dulce nos dizia, quando cada um faz um pouco, pouco de muito se soma. Aqui na bio desse Instagram, Amigas de Dulce, vocês encontrarão o link onde vocês terão 4 possibilidades de se tornarem sócios das obras sociais de Irmã Dulce. Seja através de Pix, seja através de transferência bancária, também vocês podem fazer uma transferência espontânea, ou solicitar um boleto bancário. O valor é o mínimo possível, R$ 10. Né? Uma pessoa que contribui R$ 10 por mês por 12 meses, contabiliza R$ 120, mas faz uma grande diferença, porque o hospital ele se mantém vivo, o Amai Servir de Santa Dulce, há 65 anos. É um hospital 100% SUS, né? E o hospital, ele nesse momento está com a campanha ativa para atingir 50 mil novos sócios protetores. Já conquistamos 20 mil e mais uns números. Mas você que está aqui participando, não deixe de acessar aqui na biografia desse Instagram, Amigas de Dulce, o link que é doi.irmandulce.org.br. Lá você se faz presente também, adotando as obras sociais de Irmã Dulce para a gente manter o legado do Anjo Bom da Bahia, a nossa santa, primeira santa brasileira. Está com dúvidas? Temos a central de relacionamento com o sócio protetor. Você que está em qualquer lugar do mundo, o código aqui de Salvador é 71 e o telefone é 3316-8899. Eu vou repetir, 71-3316-8899. Lá, a central de relacionamento com o sócio tira todas as dúvidas, inclusive pode fazer o seu cadastramento em tempo real. Tá? E o livro, reforçando de novo, disponível tanto na loja online das obras sociais, como na loja física. Já aqui, vamos dar continuidade agora para você falar também do lançamento do livro. Acho que é importante, né? Isso, a gente pode até pensar em relançamento do livro, quem sabe. Se eu dar um crédito aqui também. Esse livro, eu pedi a meu irmão Almério Júnior, que também é médico, pneumologista. Meu irmão é artista plástico, além de médico, excelente. Eu falei, meu irmão, eu quero que você faça a ilustração. E ele fez a ilustração tão linda, porque é a Irmã Dulce com aquele olhar sereno e preocupado. Então, esse olhar sereno e preocupado é justamente porque ela tem que deixar o legado para todas as gerações. Não é nem a próxima, é para todas. Porque se é 100% SUS de um hospital que conseguiu vir de onde veio, é um legado que traz preocupação e, ao mesmo tempo, traz alívio. E Almerinho, como eu chamo Belo, eu chamo meu irmão de Belo, ele conseguiu mostrar isso através do olhar. Então, eu agradeço, meu irmão, por você ter topado ser o ilustrador. Esse livro era para ter mais ilustrações até, mas a gente quis fazer acontecer. E para fazer acontecer, a gente tem que ser simples e honesto, né? Com um propósito. E eu também trouxe meu primo, Antônio Moreno, que fez a editoração, revisão, e ele também entrou junto. Foi muito legal, porque a gente resgatou as duas famílias, Moreno e Machado, e ele tem uma fábrica, a editora dele, que é a Fábrica de Letras. É muito importante a gente também dar visibilidade a quem faz aqui em Salvador. Né? Claro, Moreno, que é a própria editora, fez acontecer. E a gente tem que honrar com a Bahia. E Mara, como eu falei, Mara Viana também ajudou bastante. Minha mãe, Marlise Moreno Machado, que é a eterna companheira de destino do meu pai, também ajudou muito. Foi uma força-tarefa, sabe? Uma força. Não faltou momento. E o lançamento foi lindíssimo, porque a gente fez aqui no Vitória Boulevard. E informe para a gente o ano, a data. Detalhe. Fizemos uma roda. Já aconteceu o lançamento, né? Aconteceu ano passado. Quando? Eu não me lembro, foi perto do aniversário do meu pai. Acho que foi em agosto. Eu não vou me lembrar a data, porque eu me lembro mais do aniversário do meu pai agora, dia 15 de agosto. A gente quis fazer perto da vida e não da morte, porque ele morreu dia 17 de julho. Então a gente escolheu agosto.
E a gente fez justamente para honrar também com Irmã Dulce, que daqui a pouquinho faz também, tem a trezena de Irmã Dulce. A gente quis, não foi, foi no 12 de agosto. Foi isso, foi 12 de agosto. Foi 12 de agosto, foi na trezena de... Obrigada por me lembrar disso. 12 de agosto. Perto do aniversário de meu pai, e não exatamente no dia, porque dia 13 é o ápice, né? Da louvação da trezena, não é isso? Sim. Então a gente pegou justamente essa data mágica, que não é uma nem outra, ficou no metade das vidas dos dois, da história dos dois, para fazer a conexão. E foi fantástico, porque foi uma lembrança do meu pai, e foi professor, foi aluno, foi amigo, foi paciente, a gente fez uma roda, todo mundo tinha uma história de milagre para contar. Olha, foi incrível, foi muito bacana. E a gente está pensando em relançar, justamente para congregar, porque novas histórias, sabe, a vida é feita de contação de história, né? Nós, seres humanos, temos a palavra como comunicação, então a gente tem que usar bem essa palavra, o verbo. E tem uma coisa muito interessante em relação a esse livro, que é a presença das crianças, porque minha filha e as outras netas e netos, todos foram criados com o vovô e a vovó próximos, assim. Na reunião de família, todo mundo junto. E como minha filha era muito apegada a ela, e Sarinha, que também é médica hoje, minha filha é cineasta, mas Sara é médica, ele levava as duas para ir com eles em Irmã Dulce dia de domingo, porque era de domingo a domingo que meu pai ia. De manhã, de segunda a sexta, tinha uma ambulância que pegava ele cedinho, antes dele ir para os outros afazeres. Ele primeiro ia ver a Santa, hoje, na Irmã Dulce na época, e no final de semana ele ia por ele mesmo, ele tinha que ir ver a Irmã Dulce, e levava as crianças. As crianças adoravam, porque tinha um papagaio do Dulce, né? Então, até isso meu pai conseguiu trazer para o livro, essa gentileza do tempo. Esses momentos. E ele termina o livro falando, trazendo a criança para esse momento lúdico, porque ela também é mágica com as crianças. Ela tem um poder de trazer as crianças para perto. Tem até uma escultura linda dela, carregando uma criança, né, uma fotografia. Então, o livro ele é muito delicado nesse nível de vínculo com ela, como humana, com toda a envergadura de santa. Né? É lindo, o livro conta isso. De uma forma muito simples, honesta, sem muita extravagância de achar que super... Sabe, meu pai não é de exagero. Meu pai era sempre muito valioso, que acrescenta muito na vida das pessoas, delicado, sublime e humilde como Santa Dulce. Exatamente, os dois se respeitaram nesse nível. Porque meu pai também era assim, meu pai não era muito de ser vivo, ele tinha um entusiasmo dele, aquela alegria, aquela luz, mas tudo dentro de uma compostura, sabe? E o livro é bem assim. Esse livro a gente conseguiu traduzir a linguagem dele, porque ele mesmo diz, eu não sou escritor, eu estou tentando ser um autor. Eu falei, você é mais do que autor, você é um contador de histórias. Meu pai morreu contando história, ele no hospital, muito mal, eu me lembro. Esse livro é um dos legados, né, Jaqueline? Um dos legados do professor. Um dos. E são muitos. Esse livro é um dos legados dele, né? A parte da vida dele com Santa Dulce. Nós estamos chegando já pertinho do nosso horário, né? Uma hora passa rápido, né? Não é, Jaqueline? Então, nós vamos entrar agora nas considerações finais, nos nossos agradecimentos às pessoas que estiveram conosco aqui nesse momento. E eu também quero convidar a nossa audiência para a festa de Santa Dulce, de 1º a 13 de agosto. Começamos amanhã. Amanhã a gente tem missas nos primeiros horários, nas primeiras horas do dia. Anotei aqui os horários das missas. Mas a programação está toda no Instagram das Obras Sociais de Irmã Dulce, do Santuário também, e aqui no Instagram das Amigas de Dulce. Mas amanhã, que é o primeiro dia da trezena, né, do trezenário, nós temos missa 7, 12 e 16 horas. Terço às 8 horas. E a missa solene, que será celebrada
por Frei Jorge Rocha, às 8h30. À tarde nós temos quermesse, também teremos momentos musicais. E dentro dessa programação extensa, esperamos contar com a presença de devotos, amigos, familiares, colaboradores, sócios protetores das obras sociais de Irmanduz. Os eventos acontecerão também na praça, que fica em frente ao santuário. E visitem a loja, né? Visitem a quermesse, participem de toda a programação e vamos contemplar e agradecer sempre, porque nós temos sim a nossa Santa Brasileira, a nossa Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Jaqueline, fique à vontade para as nossas considerações finais. Jaqueline, está me ouvindo? Não sei se a live caiu. Aqui a audiência está chegando. Você está me ouvindo? Sim. Agora, nossas considerações finais. Gostaria que você falasse um pouco desse encerramento. Né? Isso, Tivemos eu quero agradecer. uma participação Eu quero agradecer. de várias pessoas aqui, foi bem interessante. Fique à vontade, Jaqueline. Você está me ouvindo, Paty? Sim, estou te ouvindo. Ótimo, é porque entrou uma ligação, eu fiquei meio sem saber se eu tinha caído ou não, mas eu estou aqui, estou de pé. Então, eu estou muito honrada de ter sido escolhida para fazer parte do 10º episódio dessa série de conexão, Conectadas com Dulce. Eu agradeço a Rosema Maluf por ter me convidado para fazer parte desse círculo de luz. Obrigada, Rosema. Você é amiga de Dulce também, já é nossa amiga de Dulce, já faz parte da rede. Isso, e eu também já faço parte da rede de amigas de Dulce, no sentido também de contribuir. Né? Você pode fazer a contribuição mensal, anual, eu fiz as duas coisas, porque como já começou o ano e eu não estava sendo amiga, eu já, deixa eu contribuir pelo que eu não fiz no início e continuo. E porque eu ajudo outros, né? Médicos Sem Fronteira e tal, sociedade, associação, a gente tem que fazer um pouquinho de cada. Então, mas se cada um fizer um pouquinho, faz um montão. Então, eu quero convidar vocês mesmo, para além de comprar o livro, fazer esse aporte mensal, porque o hospital ele funciona com convênios, mas com doação, sabe? Assim como o Médicos Sem Fronteiras, é doação, a capacidade da pessoa física ir lá e contribuir, e olhar com respeito e com, eu digo até mais, com admiração pelo Hospital Santo Antônio. Eu admiro muito essa obra. Eu acho que ela também é uma obra sagrada, sabe? Ali muitas vidas são salvas, e meu pai sempre dizia isso. A gente tem que honrar a vida dando o melhor para aquela pessoa, sabe? Sim. Dando o melhor para aquela pessoa. Então, é um lugar onde as pessoas dão o seu melhor. E a gente pode fazer isso com doação. E eu agradeço muito por fazer parte desse momento e pedir, comprem um livro. Ele é um livro para dar de presente, é um livro fácil de ler, é um livro que, como diz, minha filha falou no final, né, do livro, ela olhou para o papagaio e falou, Duduce, que ela não sabia, ela tinha menos de 2 aninhos, uma coisa assim. E aí foi uma risada, sabe? E é isso que eu quero que, quando vocês lerem esse livro, vocês podem ver que tem momentos de lágrimas, porque meu pai capitulou, ele diz isso, quando o irmão Dulce morreu, não foi fácil para ele, foi uma consternação. Mas ele conseguiu trazer essa alegria, essa leveza que cabe no olhar de uma criança, sabe? Então, quando vocês olharem para as obras assistenciais de irmã Dulce, tragam esse papagaio de Duduce, traga essa leveza do olhar de uma criança e doem o melhor de vocês. Doem. Obrigada. Doar faz bem. Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Eu gostaria também de acrescentar às pessoas que estão nos assistindo aqui na live que as doações também podem ser físicas, né? Nós temos logo em frente ali ao hospital, ao lado do bazar, o setor de doações. Aceitamos também roupas em bom estado, de criança, de adulto, masculino, feminino, calçados, alimentos, né?
qualquer tipo de ajuda é sempre bem-vinda e o Oh, setor responsável faz a distribuição, a triagem. Posso compartilhar com vocês que hoje eu estive nas primeiras horas hoje no setor de doação com um grande amigo que fez o aniversário no último sábado. Ele pediu de presente leite em pó. E aí ele encheu alguns carrinhos, né, de compras com os presentes dos amigos e um carrinho de supermercado foi entregue hoje nas obras sociais de Manduci. Ele pediu para eu acompanhá-lo. E é mais uma pessoa, né, que a gente conquista para contribuir com as obras sociais. Então, foi leite em pó que, com toda certeza, vai servir muito para o hospital. Então, não é somente espécie, transferência bancária, Pix, você também pode colaborar comprando os produtos que estão sendo vendidos lá no santuário e doando produtos que você está em bom estado, mas vocês não estão mais utilizando e vai servir para o próximo. Esse muito bem, é você me deu o uma propósito ótima de Santa ideia. Cruz. Eu vou Mamar e fazer, servir. é, início de mês, vou dar uma dica. Para que um mês se abra, é bom limpar guarda-roupa. Sim, Organizar guarda-roupa é ótimo. Eu vou desapegar. fazer isso e vou realmente fazer uma doação e vou pedir para que as pessoas arrumem os guarda-roupas para fazer doação também, porque pode ser uma forma legal de contribuir com o bazar, né? Principalmente essas roupas são reaproveitadas, ajudam as outras pessoas. Boa ideia, Paty. Eu vou fazer também isso. Vou fazer doação de roupas e Inclusive, sapatos. fio, né? As pessoas a gente tem que passar porque a internet nos favorece para que a gente possa comunicar melhor com o público das obras sociais em Manduci, passar informação, orientação, material escolar também. Eu levei um pequeno kit escolar hoje, borrachas e lápis para as crianças lá no César, Que né? Que é uma bacana. escola de tempo integral. Atualmente temos 900, né, estudantes lá no César em Simões Filho, mas também naquele ambiente tem crianças que tem algum tipo de dificuldade, não tem todos os materiais, então também é favorável qualquer tipo de ajuda. Eu identifiquei a minha doação para o Centro Educacional Santo Antônio Simões Filho. Então vai Muito chegar bom. lá esse material escolar para essas crianças. É algo simples, mas como eu falei e falo sempre, né? A frase de Santa Dulce, quando cada um faz um pouco de muito se soma. Ai, Esse é o que espírito, lindo. esse é o dulcismo, né? O propósito, um dos propósitos de Santa Dulce, eu a mais servir. Amigos e Muito. amigas, povo de Deus, Jaqueline Moreno, muitíssimo obrigada. Foi brilhante, abençoada a sua participação, Eu né? agradeço. Compartilhando conosco o legado do professor doutor Almério Machado em memória. Completamos 2 anos da Páscoa dele no dia 17. E esperamos contar com a presença de todas as pessoas, do povo baiano. Algumas caravanas estão vindo para a festa, o trezenário de Santa Dulce dos Povos. Muito obrigada Cuidando a da todos e até natureza. mês que vem com mais o 11º episódio de Conectadas com Deus. Isso. Vamos Boa cuidar da noite, natureza Jaqueline. e da natureza maior, onde todos os seres vivem. Boa noite. Paz e bem. Viva a Dulce! Boa Viva! noite, obrigada.